Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa para bater um papo com a gente, um engenheiro mecânico, professor, mestre, não vou falar o currículo dele aqui porque senão nós vamos ficar o programa todo, viu? Mas o Regis Pazini, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Eu sei que nós vamos estar falando de algumas coisas novas, né? Mas eu tenho, para começar o programa, nós temos uma pergunta-chave. Por que engenharia? O papai mandou, o titio já era engenheiro mecânico. Como que foi a história, Regis? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do programa. Na verdade, eu, quando no momento da adolescência, estava para decidir a minha carreira, aí por influência um pouco de família, eu tinha uma dúvida entre medicina, né, ou veterinária, porque eu gostava de animais, né? Mas na verdade, eu passava o tempo todo fuçado em carros, no motor, em motos. Aí falou mais forte. Né? Aí falou mais forte isso. E como que deu o estalo, né? Em um dos salões de automóveis, eu estava com meu pai e minha mãe, e eu... meu pai e minha mãe percebeu o meu entusiasmo por tudo aquilo ali. Eu devia ter uns, eu não sei exatamente, 14, 15 anos. Ela falou: pô, mas você gosta tanto, por que não faz engenharia? E isso foi o estalo, né, para que eu decidisse a carreira, que eu decidi escolher a minha carreira. E foi aí que eu decidi por engenharia mecânica, e não podia ser outra para mim, né? É interessante exatamente nessa fase, né, que a pessoa, o adolescente, né, o pós-adolescente, decide exatamente a atividade profissional da carreira dele, né? Você sabe vê que é interessante. Nós conversamos aqui com um descendente de oriental, estou fazendo uns 3 ou 4 programas, né? Por aí. E ele é engenheiro mecânico também e foi fazer biomédica. Exatamente. Porque queria desenvolver um produto que a família dele tinha dificuldade no hospital. Uhum. Foi muito legal também, ao contrário da tua, né? Eu só queria falar uma coisinha para vocês, esse homem importante aqui, o professor Regis, ele é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Fundação Armando Álvares Penteado, da FAAP, e hoje ele vai estar falando um pouquinho sobre a 4ª Revolução Industrial. Mas para que a gente tenha conhecimento, para que a gente chegue até a 4ª, ele vai dar uma pinceladinha nas 3 primeiras. Pode ser assim, Regis? Claro, sem dúvida. Vamos lá. Então, por favor, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, então, começando, né, na sequência aí, a primeira Revolução Industrial, ela surge aí em meados da metade, mais já para o final do século do século XIX, surge na Inglaterra, principalmente, com o surgimento da máquina a vapor. Com o surgimento da máquina a vapor, ela possibilita a mecanização da indústria. Então, tudo aquilo que era feito manualmente passa a ser, então, ser feito de maneira mecanizada. E a indústria que mais se beneficia com essa mecanização é a indústria têxtil, né? A segunda Revolução Industrial, ela começa no final do século XIX, ainda na Europa surge, mas ela ganha força mesmo nos Estados Unidos, né? E os expoentes dessa segunda revolução, nós podemos sem dúvida dizer que são o Henry Ford e o Taylor, né, com as técnicas de administração da produção. Realmente é a indústria automobilística, né? A mais beneficiada acaba sendo a indústria automobilística. Então surge a produção em massa, a padronização da produção, e nessa segunda etapa da indústria, nessa segunda revolução industrial,
o trabalhador ele tem pouca influência no que ele produz. Ele opera máquinas, muitas vezes ele trabalha em condições insalubres, né? E os produtos é uma produção em massa, em grande quantidade, são todos iguais, praticamente tudo é feito praticamente tudo igual. A terceira revolução, ela surge, né, no final da década de 60 e ganha mais força na década de 70 e é o que nós estamos ainda vivenciando até hoje. Que se resume, podemos dizer que se resume ao uso das tecnologias computacionais na indústria. Então, o uso do computador, uso de máquinas computadorizadas, que podem ser programáveis. Aí tem as máquinas, né, de comando numérico, os robôs, né? E a máquina, o equipamento, a máquina que representa essa terceira revolução é o computador, né? De uma maneira geral é o computador. E também é nessa terceira revolução que as indústrias passam a adotar, a fazer uso das técnicas de produção japonesa, né? Nessa terceira revolução, aí o trabalhador ele passa a ser um multitarefa. Então ele passa a agir, a interferir mais na produção. Ele passa a ter mais autonomia em alguns processos produtivos. E a quarta revolução industrial, ela é um termo que esse termo indústria 4 está sendo identificado como indústria 4.0. Então esse termo indústria 4.0 ele foi lançado ou criado na Alemanha em 2011, então é algo bem recente. Em 2013, 2014, é publicado na Alemanha um guia, uma norma, uma espécie de uma norma, um guia para que as indústrias ingressem nessa quarta revolução industrial, na indústria 4.0. E aí, falando já um pouco, já começando a falar da indústria 4.0, né, quais são as características dessa indústria 4.0? Bom, ela usa algumas tecnologias que hoje nós temos já em uso. Na verdade, é uma adaptação de algumas tecnologias, em alguns casos. Por exemplo, a internet das coisas. Então, é uma adaptação do conceito da internet das coisas para a indústria. Então, são máquinas que, espera-se que na indústria 4.0, na quarta revolução, as máquinas sejam operadas remotamente. Só que nós vamos mais além. Espera-se que nós tenhamos máquinas aprendendo com máquinas. Seriam máquinas inteligentes. Inteligentes. Tá. Então, a máquina ela pode copiar os parâmetros de uma outra máquina que tem que está sendo que é mais eficiente. Ela pode copiar isso. Eventualmente, uma máquina ela pode ser configurada em uma localidade, em uma outra planta daquela mesma indústria, daquele mesmo grupo. Pode copiar esses parâmetros de maneira autônoma, sem que alguém tenha que ir lá. A mecatrônica em ação. É a mecatrônica em ação. E remota, né? E remota, exatamente. Né? Não precisam estar na mesma planta. Não. Podem estar em locais diferentes. Então, espera-se que haja essa interação maior entre as máquinas. E também uma interação entre máquinas e homem, e não só apenas pressionando o botão. São máquinas que poderão, inclusive, responder a algumas ações do homem, sem que ele precise estar lá remotamente pressionando botões. Aí nós estaríamos realmente naquele fundamento da máquina substituindo o homem na produção. A gente espera que, na verdade, nós procuramos trabalhar com a ideia que vai ser uma colaboração mais efetiva entre homem e máquina. É um servidor especializado, né? Exatamente, podemos colocar dessa maneira. Né? Que bom. Algo novo. Que bom, Algo novo. Isso aí tem uma otimização em termos de linha de produção fenomenal. Fantástica. E com isso, também espera-se que ocorra, né, o que alguns autores estão chamando da democratização da indústria. Né? E o que vem a ser essa democratização da indústria? Com a nuvem de computadores cada vez mais sendo aí usada, as grandes indústrias elas poderão disponibilizar algumas informações nessa nuvem. Então, se alguma pequena empresa, ou até mesmo uma pessoa,
ela tiver alguma solução tecnológica ou técnica que essa grande empresa necessita, ela pode participar desse processo produtivo dessa grande indústria. Não necessariamente estando instalada lá localmente ou sendo vizinha dela. Em qualquer lugar do planeta, essa pessoa ou pequena indústria pode participar dessa produção, auxiliar nessa produção e fazer parte desse processo produtivo. Então, são paradigmas que serão quebrados aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Aí já começa a ter, não vai complicar a área de direitos autorais. Exatamente. Isso Segurança. foi interessante colocar dessa maneira, mas, como disse, são paradigmas que vão ser quebrados. Assim como nós tivemos paradigmas que foram quebrados com a internet, na área de direitos, isso deve acontecer em algum momento. Como isso vai acontecer, eu não tenho a menor competência para dizer é questão desse paradigma. Mas de vai direitos, participar, mas hein? Sem dúvida. É interessante, Sem né, dúvida. professor, que esse tempo de ajuste está ficando cada vez menor. Sim. Né? A gente citou os exemplos da Revolução Industrial, né? Então teve períodos aí de longa adaptação, de longa implantação. E agora a coisa está mais Muito evoluída, mais rápida, né? Muito sem mais dúvida. rápida. Quer dizer, então aquele profissional hoje que não se adaptar, fica para trás. Ficar para trás e... Mas isso está cada vez mais claro, né? E em qualquer área, né? Não é só na mecânica, na informática, né? Qualquer área. E eu acho que é interessante também a gente colocar como que o consumidor, aquele que vai fazer uso dos produtos, né, que serão produzidos nesse contexto, como ele vai se beneficiar. Ele vai, remotamente, através de um tablet, de um smartphone, ele poderá interferir na produção também. Então, o que se vai ter, o que se espera é que tenha o que está sendo chamado da customização de produtos com produção em massa. Então, ele pode interferir, ao solicitar uma customização, ele pode interferir diretamente na produção, sem que haja intermediários, sem que ele precise falar para um vendedor, que esse vendedor falar com alguém da indústria, para que a indústria se adapte. Time, né? Esse time que enxuga, quer dizer, na verdade você não tem aquela trabalheira, aquela burocracia Exatamente. de fazer uma alteração. Não, e tem o risco também da pessoa falando para outra de mudar a coisa. A comunicação, exatamente. Ele vai interagir direto, inclusive, no própria máquina, no próprio equipamento, que necessário para fazer aquela customização que ele solicita. Quando eu falo da profissionalização, se reciclar, eu lembro, porque eu também sou oriundo lá da FAAP, e uma vez, uma aula final do curso, um professor chegou e falou assim, olha, daqui 5 anos vocês têm que retornar à escola. Né? Então todo mundo perguntou por quê? Porque tudo vai mudar e vocês têm que se reciclar. Quer dizer, então, é uma reciclagem profissional que hoje, nos dias de hoje, muito mais. Né? A demanda é muito maior nesse sentido. Acontece muito mais rápido hoje, né? Porque também com o advento da informática. Sim. Que a gente passa a ter conhecimento do que está acontecendo no mundo inteiro, né? E você tem que se atualizar, porque senão você fica para trás mesmo. Sem dúvida. Regis, eu vou pedir só licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo em seguida voltamos. Aguarde. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu vou lembrar você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART,
A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que vai estar contratando. E queria lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a associação, a nossa associação, e esse recurso fatalmente estará retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora nós vamos voltar com o papo aqui com o nosso amigo Regis. Já posso até chamar de amigo, né? Sem dúvida. Agora eu vou falar no ar que vocês estão organizando um simpósio e a gente depois vai estar comunicando a data para quem quiser participar, o local direitinho, isso aí, né, a gente vai divulgar a posteriori. Mas eu queria te pedir um favor. Nós estamos falando de revolução, customização. Eu gostaria que você desse um exemplo prático para o nosso telespectador. Um pouco antes lá de começar o programa, ele estava falando sobre o carro. Usa esse exemplo para mostrar o que é essa revolução. Bom, perfeito. Então, do ponto de vista do consumidor, falando da customização, imaginando então o cliente, ele vai comprar um carro, ele vai até a concessionária, o vendedor apresenta para esse comprador as opções que a concessionária disponibiliza. Se ele não quiser, se aquelas opções não atender à necessidade ou à vontade dele, ele faz uma solicitação de customização, né, do seu veículo, do veículo que ele vai adquirir. Esse vendedor, ele passa essa ordem para alguém internamente da concessionária, que se comunica com alguém, alguma pessoa, algum setor do fabricante, da montadora, e a montadora vai transmitir essa ordem, vai reprogramar a sua produção para atender aquela solicitação. E muitas vezes essa reprogramação tem que ser feita, inclusive, entre seus fornecedores. Então, nós temos aí, da solicitação do consumidor até chegar na customização, nós temos vários intermediários, podemos colocar dessa maneira. Com a quarta revolução industrial, o que se espera é que o consumidor, ele através de um smartphone, de um computador, de um tablet, ele customize seu veículo e essa informação, por exemplo, no caso do veículo, essa informação chegue diretamente à máquina ou aos equipamentos ou às máquinas que vão produzir aqueles componentes que farão parte da customização, sem intermediários, né? Então, elimina-se várias etapas de comunicação direta. Então, se a customização, se para atender aquela necessidade, aquela solicitação, se algum equipamento em algum fornecedor precisar ser alterado, a máquina, ele vai se comunicar diretamente com aquela máquina, mas sem ele saber, obviamente. Então, ele faz a customização, aquela máquina vai se reprogramar para que aquele produto, aquele componente seja fabricado conforme a necessidade ou a solicitação do consumidor. Quer dizer, a indústria teria que estar adaptada exatamente a essa demanda e solicitações. Exatamente. Mas aí tem um perigo, hein? Porque aí vai acabar com o ágio da concessionária. Não, mas isso vai demorar porque tem que mudar a linha de produção. Tá vendo? Vai ter que ter uma outra linguagem. Com certeza vai ter que mudar. Mas eu acho que isso encontra-se meio... Mas é o que o Regis tinha falado, essa quebra de paradigma, é que toda vez que você quebra um paradigma é complicado. Porque o povo não está acostumado, né? Não está acostumado, as reações vão ocorrer, né? Mas depois de algum tempo, né, todo mundo... Você já pensou que maravilha? Não tem mais aquele monte de gente com carro azul, prata. Né? Agora eu quero um Mary Kay. Não é? Vai fazer a cor que ele quiser, o estufamento que ele quiser, a potência do motor que ele quiser. Espera-se que existam limites para essa customização, sem dúvida. Mas
vai flexibilizar muito mais essa possibilidade de customização. Muito com bom. certeza. Com Que certeza, legal. A comunicação Agora, fica o direta. que a universidade está fazendo nessa linha? Bom, falando especificamente lá, do nosso caso da FAAP, as estruturas dos cursos de engenharia mecânica e elétrica são os que elas foram reformuladas para que o aluno ingressante a partir de 2017 ele já venha a vivenciar esse contexto, um pouco desse contexto, né? Essa reformulação ela se dá principalmente na forma como as disciplinas serão conduzidas e principalmente na forma como os projetos propostos aos alunos serão conduzidos ou desenvolvidos, né? Hoje, quando um projeto é proposto a um aluno, um grupo de alunos, eles se reúnem, usam um computador através de um software de simulação, de desenho ou de simulação, fazem o seu projeto primeiro na tela do computador e depois vão para o laboratório para produzir, para fazer o protótipo, desenvolver a parte física. Usando as máquinas da própria faculdade, ou equipamentos, laboratórios da própria faculdade. O que nós estamos trabalhando é que esses projetos eles possam ser produzidos de uma maneira também remota, através do computador, sem dúvida, mas que eles não precisam estar diretamente locados no laboratório da faculdade. Então, ao enviar uma ordem para produção, a máquina no laboratório ela vai se comunicar e vai receber uma comunicação e vai iniciar a sua produção. Nós estamos também trabalhando com parceiros para que, caso a FAAP não tenha um equipamento disponível para aquele projeto, ele possa desenvolver esse projeto com esse parceiro. E tudo remotamente, sem precisar estar localmente lá na fábrica, ou se dirigir e ir até a fábrica. Isso me lembra que o instrumento do novo engenheiro vai ser um tablet ou um celular com todos os aplicativos, diferente da tua época, que era aquela reguinha de cálculo, lembra? A minha época. Mas isso é interessante, né? Porque os aplicativos que vêm auxiliar a tecnologia estão cada vez mais evoluídos e aí disponíveis, né? Disponíveis. Quando você cita esse exemplo do próprio mundo acadêmico, né? O aluno, através de aplicativos, ele vai poder estar se comunicando diretamente com o laboratório da própria escola. Quer dizer, ele já vai estar sendo treinado para amanhã ir para o mercado e atualizar e trabalhar nesse meio campo. E as possibilidades de desenvolvimento de estudos e projetos são muito grandes, né? Como se prevê na indústria 4.0 que uma produção ela seja descentralizada com fornecedores de diferentes partes, eventualmente, do mundo, existem muitos estudos que podem ser feitos, por exemplo, do custo produtivo, né, para se produzir para chegar a um produto final, né? O custo tanto de produção, o custo ambiental, qual é o prejuízo ambiental para que se chegar a um produto final. Então, são vários estudos que podem ser feitos pensando nesse contexto da indústria 4.0. Não ficar apenas naqueles momentos puramente numa linha só de produção. De máquina, de acionar a máquina, de usinar, por exemplo, fundir e assim por diante. Então, existem vários estudos que podem ser feitos e que nós esperamos e temos certeza que não apenas os cursos de engenharia, né, eu falei elétrica e mecânica, mas não só os cursos de engenharia elétrica e mecânica se beneficiam com isso. Lá nós temos curso de produção, que vai abranger, maior, com certeza. E outros cursos também de lá que nós temos, de administração, por exemplo, poderão fazer parte desse contexto. Na verdade, está inserido no contexto também. Tá a inserido. Organização passa pela administração, né? Então. Tanto que foi comentado sobre o simpósio que nós estamos já organizando, que vai ocorrer em outubro,
cujo tema central será a indústria 4.0. Nós estamos, inclusive, dando um nome para esse simpósio de FAAP 4.0. Quer dizer, nós não estamos presos apenas à engenharia, nós estamos dando o nome FAAP 4.0 porque a gente entende que a FAAP, como um todo, aí, né, todos os cursos poderão participar dessa nova revolução e vão ser necessários. Né? Todos os cursos serão úteis, importantes, os conhecimentos. Na verdade, depois as outras instituições vão ter que acompanhar, quando eu digo as outras instituições, não a nível universitário, mas o técnico fundamental já vai ter que começar a preparar o aluno para até chegar nesse nível na universidade, né? Sim, sim. O aluno hoje ele já vem muito apto, vamos dizer assim, a lidar com essas tecnologias, os aplicativos, os celulares. Isso. Ele já aceita essa nova tecnologia. Só que ele é apenas muitas vezes eles abusam até. Abusam, eles são um usuário muito passivo, né? São muitas vezes passivos, né? Então, quando ele começar a exigir mais, ele vai ser um usuário, ele vai interagir de uma maneira muito mais, vamos dizer, frutífera. Na sua prova você põe aquela caixinha para os alunos botar o smartphone lá? Tudo lá. Então, isso são discussões que nós temos entre professores, como que nós vamos... Ainda proibimos, né, o uso E daqui a pouco vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório. Já em algumas situações já instituições no exterior, isso já faz... É uma ferramenta da aula, esses aplicativos. E o interessante é que a gente começa a perceber, né, que cada vez mais não tem mais limite, né? Você está interagindo no mundo inteiro. A comunicação está aí para isso. Quer dizer, então você está precisando de uma informação, você vai buscar em momento em hoje você faz uma brincadeira com um amigo seu, aí daqui a pouco um colega teu que está a 200 quilômetros de distância manda uma mensagem. Pô, você não devia ter brincado daquele jeito. Né? Eu tomo uma repreensão por causa de uma brincadeira que você fez inocentemente. Mas é informática. Regis, infelizmente o nosso tempo está acabando. Tem muito assunto. Eu quero aproveitar. Mas a oportunidade vai ser nesse simpósio. Não, mas por favor. Sem dúvida. A associação vai ter muito gosto de estar participando desse evento lá na FAAP. Quero agradecer a tua participação. Sei que você vive numa correria danada, arrumou um tempinho para vir bater esse papo com a gente. E vou deixar esse finalzinho para suas considerações. Bom, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade aqui desse bate-papo, de falar um pouco sobre esse tema, que é algo que está aí batendo na porta nossa talvez virá como uma avalanche aí sobre todos nós, mas uma avalanche positiva, né, que vai trazer muitos benefícios para todos nós, se nós estivermos preparados para isso. E é o que a gente tem buscado, né, busca preparar os alunos e até mesmo, sempre que possível, a sociedade para essa nova realidade aqui.